E aí, galera, pense! Estamos aqui para isso, meus amigos, porque este canal, que tem um fã inveterado da obra e da grande franquia de Akira Toriyama, fala tão pouco de Dragon Ball. Na verdade, eu quero responder essa pergunta trazendo conteúdo. Então, meus amigos, vamos falar de polêmica. Dragon Ball Super é bom ou não é? Qual é o lance desta obra tão calabresica? E aí, galera, pra você que tá chegando de paraquedas, eu sou Igor Fernandes, esse é o meu canal, Sebos do Igor. Assim como você, eu também sou um amante da nona arte dos quadrinhos. Então, se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, se inscreve. E vamos falar de Dragon Ball, né? Assim, antes de mais nada, eu quero que a gente vamos fazer como diria, né, o famoso Jack Stripador, vamos por partes. Quero trazer primeiramente uma introdução do que é a franquia e aí assim a gente chegar no nosso objeto de estudo, que é a crítica em Dragon Ball Super, tanto ao anime como principalmente o mangá de Dragon Ball Super. Mas vamos lá, né? Antes de mais nada, é entender que Dragon Ball foi uma obra que nasceu em 84. Muito antes, inclusive, de algumas obras que a galera que assistiu ali TV Manchete, Band, etc., julgava como em primeiro lugar. Né? A Dragon Ball surgiu antes de Cavaleiros do Zodíaco, de Yu Yu Hakusho, Shurato e tantas obras dessa época. E Dragon Ball é uma obra que também reflete muito daquele período dos anos 80 ali no Japão, de influências tanto dos cómics, dos cómics americanos, como também dos cómics europeus. Então, um mangá moderno das mãos de Osamu Tezuka, e que tem o próprio, né, já afirmou em entrevistas, tem como no Akira Toriyama o seu herdeiro, digamos assim, né? Ele diz até em entrevistas que ele tem o Shotaro Shinomori, que é o criador de Kamen Rider, como seu rival, e o Akira Toriyama como seu herdeiro. E de fato, Dragon Ball tem muita dessa ludicidade, né? Ela começa com uma garota que vem de uma cidade grande. Olha, minha bumazinha pirrotoquinha, né? Uma garota de 16 anos que mora na cidade grande, que, por mais jovem que pareça, é uma exímia cientista, extremamente inteligente, criando tecnologias próprias, incluindo a tecnologia do radar, que leva a descobrir aonde encontrar as tão lendárias esferas do dragão. E quando ela encontra o garoto do interior, né, das montanhas, que é o Son Goku. Eu não vou nem entrar no mérito de falar das referências, porque isso aí já valeria um outro vídeo. Mas fato é que o mangá de Dragon Ball, quando surge na Shonen Jump, foi um estouro logo no início, mas depois foi morgando, porque precisava ali de um power-up para esse mangá, que tinha um protagonista muito simplório. Aí ele tem. Aí surge então os torneios, o Tenkaichi Budokai, perdão, e inaugura, agiganta esse movimento de torneios nos mangás e animes shonen. Não que não existisse essa coisa do torneio antes. O torneio era uma característica muito forte dos mangás esportivos. Aí você tem até o próprio Ashita no Shoi, que está sendo publicado pela New Pop agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. No momento que eu estou gravando esse vídeo. E é fato que, com o surgimento dos torneios, também se evidencia a jornada do personagem e o caráter de aventura, de arte marcial, o lado esportista e aventureiro do personagem principal, o arco que é meu favorito da saga clássica, que é quando o Goku confronta as forças especiais Red Ribbon. Além do fato também de ele participar de outros torneios, já mais maduro, já mais experiente, porém, claro, ainda assim perdendo por um mundo tão gigante de personagens diversos e até mais fortes do que ele. Aí você tem, no final de Dragon Ball clássico, inaugurando uma fase um pouco mais madura,
Porque é nessa fase, com o Lord Piccolo e o protagonista enfrentando até então um ser demoníaco, que a história fica séria. Porque aí morrem as duas pessoas mais importantes para o personagem, que é o seu melhor amigo, o Kuririn, e o seu mestre, que o levou ao primeiro torneio, que é o Mestre Kami. Aí é o que a gente pode dizer, que, como diriam os sábios memes, a porra ficou séria. E daí em diante a coisa só vai indo a grandes batalhas, e aí também já é para um outro vídeo. Fato é que Dragon Ball chega ao seu fim com o Goku se tornando um grande mestre. Ele se torna um mestre inabalável e sendo considerado até então como o seu aprendizado terminado, ao ponto de agora se tornar responsável por formar uma nova geração ali a partir do personagem Ubi. Dragon Ball termina e Akira Toriyama dá o seu adeus, vende os direitos para a Toei Animation e vai seguir a sua vida podre de rico da gota. Aí eu te pergunto, uma pessoa dessa vai querer, depois de 10 anos, mais de 10 anos, depois de já estar rico, ainda querer trabalhar? Não vai. Mas ele ainda faz algumas obras pequenas e tudo mais. E aí ele é engraçado porque teve uma obra que aí antes mesmo de Dragon Ball GT, né, porque Dragon Ball GT também já é uma outra coisa, né, é a Toei Animation fazendo a sua própria continuação para ganhar o seu dinheiro. Mas o Toriyama faz uma continuação de Dragon Ball Z que passa batido para a grande galera ali que estava envolvida com a série de TV, que é em Nekomajin Z, uma história onde se mostra, né, é um pequeno quadro, é uma historinha muito pequenininha, onde você vê toda aquela galera do fim de Dragon Ball Z, o Ubi, a Pan, o Goten, praticamente o quê? Um tempinhozinho depois do final de Dragon Ball, que agora está sendo chamado de End of Z, né? E aí você tem essa expectativa de que o Akira Toriyama vai voltar, mas não. Foi só isso aí mesmo e acabou essa conversa. Aí você tem ali Dragon Ball AF, também já é um outro assunto para um outro vídeo. E anos depois o próprio Toriyama volta, né? Yay! Aí o Toriyama dava maior valor moto. Só que a primeira moto que ele comprou pifou antes dele usar, porque demorou tanto de usar que quando ele foi tomar um café gelado, a moto pifou em frente à cafeteria. Enfim, aí também é outro vídeo, curiosidade de Akira Toriyama. Aí vamos lá. Aí ele volta a desenhar um mangá, ele cria um mangá novo, com um personagem novo, que é o Jaco. E o Jaco, o Patrulheiro Galáctico, está perseguindo a vinda de um Saiyajin na Terra. E aí tem quase um leve remake da origem do Goku, a origem não, perdão, do início de Dragon Ball, a Bulma procurando as estrelas do dragão, etc. E tem um pequeno mangá chamado Dragon Ball Minus, que é a verdadeira origem do Goku. Como assim? Não tinha um filme que a Toei Animation lançou? Pois é, a Toei Animation lançou um filme por causa da autorização do Toriyama, mas a versão mesmo do Toriyama está aqui nesse mangá. O que é que isso tem a ver com o Dragon Ball Super? Tem a ver que Dragon Ball Super é uma consequência direta dessa expectativa, dessa grande espera que os fãs tiveram ao longo dos anos pós-GT e pós tudo isso que eu falei aqui agora. Então agora vamos adentrar diretamente no nosso objeto de estudo. Dragon Ball Super é a continuação que todo mundo queria que tivesse. Só que acontece o seguinte, ao fim de Dragon Ball Z, existe um hiato de 10 anos para chegar, né, da derrota do Majin Buu, quando o Goku lança no meio do espinhaço do Majin Buu a Genkidama, que todo mundo na sua infância levantou as mãos para dar energia pro Goku. Aí tem 10 anos aí que ninguém sabe o que é que se sucedeu nesse planeta. E é nesses 10 anos que a gente tem tudo diferente. Como diz a canção, tudo novo, renovado. Que aí você tem o Goku esperando a vinda do Ubi pro torneio das artes marciais, o Trunks e o Goten adultos, a Pan com 4 anos, a Bulma mais velha, e aparentemente o Goku
estando, aqui como vocês puderam ver aqui nesse bonecão do posto, o Goku estando no seu auge como mestre, como guerreiro e etc e tal. E aí, assim, o que aconteceu nesses 10 anos? Porque Dragon Ball GT é 10 anos depois desse final de Dragon Ball Z. Desse Goku, mestre, indo embora com o Ubi. Mas e antes? Esse buraco do tempo é onde entra Dragon Ball Super. Dragon Ball Super começa no mangá exatamente relembrando esse momento, muito bem desenhado. A primeira página do mangá é muito bem desenhada, muito bem emulada, considerada do estilo do Toriyama, mas já com o Toyotaro. E alguns meses depois começa Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, um mangá, ele veio também na necessidade da Toei tentar resgatar um mangá, uma história que estava por encerrada, que podia muito bem ficar por ali mesmo. A galera com o tempo ia ficar cada vez mais saudosista com Dragon Ball GT e estava tudo certo. Só que teve muito fanfic, né? A fanfic, as famigeradas fanfics de continuações de Dragon Ball, surgiram muitos desenhistas que faziam a sua própria continuação. Dentre eles o Toyotaro, que era chamado que tinha um pseudônimo chamado Toyp, que fazia lá a sua versão de Dragon Ball AF. Esse menino foi chamado, esse menino não, que ele já era um cara considerado, já ele trabalhava já no cinema, trabalhos com audiovisual, como diretor dentro desse universo do audiovisual. Mas ele não era um mangaka experiente, ele era um cara que nas suas horas vagas fazia lá o seu mangazinho na internet. Mas acontece que o que as pessoas às vezes esquecem é que não só o fato do Toyotaro ser um fã de Dragon Ball assim como a gente, mas o fato de que ele como fã, a fanfic dele trazia coisas muito mais consistentes do que a maioria. Então a grande maioria trazia desenhos muito bons, até melhores do que os dele, mas ele trazia pontos de vista muito interessantes. Trazia, por exemplo, o fato do Goku ter, por exemplo, ido para o universo que ele chamava na época de Ryu Shinkai, que é o mundo dos dragões que são os deuses dragões de Dragon Ball, Shenlong, Porunga e etc. E aí tem uma cena lá específica onde ele encontra com o Lin Shenlong e os dragões da último arco de Dragon Ball GT, e ele luta com o Pai Kuhan e tá lá com a roupa toda verde, com traços que lembram ali a paleta de cores do próprio Shenlong. Dando a entender até que ele se tornou um dragão por ter se fundido ao Shenlong. Ou seja, ele traz uma interpretação do final de GT que ficou em aberto. E que para cada um ficou cada um que você quiser interpretar. Isso foi um ponto que dificilmente a galera traz nos vídeos. Eu não vejo ninguém comentar nos seus vídeos de Dragon Ball. Que foi dito em entrevista pelo próprio Toyotaro, que foi um dos pontos fortes da galera chamar a atenção dele. A outra é que ele já trabalhava para a Toei. E aí isso aí já foi um ponto forte, porque ele não trabalhava diretamente para as animações mais importantes, mas trabalhava ali nos bastidores. E aí alguém de casa chama a atenção do próprio Toriyama, que o adota para ser a sua continuação. O mangá de Dragon Ball inaugura não só a continuação de uma franquia que já tinha acabado, mas inaugura um passo para Dragon Ball que, lembra quando eu me referi às referências dos cómics americanos, aos cómics europeus, que influenciaram o mangá japonês como um todo, até mesmo antes das influências que o Osamu Tezuka trouxe para o seu mangá? Pois bem, Dragon Ball Super inaugura uma tendência muito comum dos cómics, que é quando, depois de muitos anos, quando os criadores de um determinado personagem, eles passam o bastão para outras pessoas. E aí a obra pode muitas vezes durar muitos e muitos anos. A exemplo de personagens como Superman, Batman, Homem-Aranha, Mulher Maravilha e tantos outros que já estão nas suas casas de 80, 90, 60, 70 anos. Isso é algo impensável para o mangá. Mas tem um One Piece com o Oda e tal, que vai no mangá mais longo da história. Ainda não é o mangá mais longo da história. A gente tem outros mangás mais longos, que são mangás que não são mangás modernos e que estão fora do nosso radar, porque os registros históricos japoneses
ainda tem muitas lacunas para resolver quanto a isso. Também já é um assunto para um outro vídeo. Mas é fato que eu não estou me referindo ao mesmo autor continuar com a obra eternamente, mas a saber-se que o autor passou o bastão para alguém, que vai passar o bastão para outro alguém, quem sabe, e assim continuar. Então, quando eu me vi vendo na prateleira o número 1 de Dragon Ball Super, eu pensei, cara, eu vi os filmes, Dragon Ball, a Batalha dos Deuses, o retorno do Freeza, né, a questão das transformações, né, as transformações de Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Deus, Deus Super Saiyajin, né, a existência dos anjos em Dragon Ball, né, você ter ali, por exemplo, o retorno do Freeza e o famigerado Freeza dourado. Eu vi tudo isso e tive as minhas ressalvas. Mas depois, quando eu vi o mangá, né, porque até então a gente não tinha nem um anime de Dragon Ball Super e nem um mangá. A gente tinha os filmes que trouxe uma satisfação em parte para muitos da minha geração que queriam pelo menos matar a saudade. Matou a saudade, mas criou muitas inconsistências na nossa cabeça do que a gente tinha como uma expectativa. E aí vem uma primeira questão dessa minha análise, né? O que é expectativa e o que é crítica. E aí, né? Peraí, Toriyama, para com a moto. Né? O que é expectativa e o que é uma crítica real da obra. E aí, era difícil para mim, por exemplo, traçar uma crítica real, porque a minha expectativa era de o que eu via nas fanfics, o que eu via pós Dragon Ball GT, nos olhares da minha geração que queria o que queria de Dragon Ball. E Dragon Ball Super foi fora da curva. O Deus da Destruição, o Anjo Whis, os 12 universos, o conceito de multiverso que é muito característico tanto da DC Comics como da Marvel Comics e do universo dos comics americanos e europeus. E aí você tem você fica ali sem conseguir sair da expectativa para a crítica por conta de não encontrar até então, naquele momento, nada que bata com essa expectativa. E aí assim, quando eu vi o mangá surgir, me veio uma esperança de conseguir enxergar essa obra de forma mais crítica e não mais através do meu olhar pessoal, da minha satisfação pessoal. Que aí eu via, primeiramente, claro, né, o Dragon Ball voltando para suas origens, que é o mangá, e o mangá trazendo um olhar diferenciado da animação. Então eu pensei, cara, o homem passou o bastão, tem todas as características da obra durar anos e anos a fio, tanto quanto esses personagens, então tá na hora de eu dar uma chance para isso aqui. Eu vou colecionar, para depois eu não me arrepender de não ter pegado como fã de Dragon Ball e de dizer, cara, eu devia ter pegado, independente se era bom ou ruim, de alta qualidade ou menos qualidade. Porque aí, digamos que daqui a 30 anos, já sejam outros desenhistas, outros roteiristas com Dragon Ball. E aí lá vai a especulação pegar a número 1 de Dragon Ball Super e elevar até as alturas. Com certeza também foi muito relevante para que eu tomasse essa decisão. E a Dragon Ball Super ela traz muitas controvérsias, porque é uma obra que traz inconsistências no desenho, inconsistências no roteiro, muitos conflitos de opinião, tanto da Toei para com o Toyotaro e o Akira Toriyama. E aí nós temos muitos volumes até então com essas inconsistências. Inconsistências essas que só vão piorando a expectativa, aquela expectativa da minha geração que queria o melhor para Dragon Ball. E aí a gente vai lendo as primeiras vezes sem ter ainda aquela coisa de isso não tá pegando legal, isso não tá ficando legal. Apesar de que quando chega no arco de Dragon Ball Super, que é o arco que mexe com o espaço-tempo, traz o Trunks de volta, traz essa noção de passado, presente e futuro, e traz a primeira grande derrota do Goku e do Vegeta com relação a esse personagem que é o Zamasu. Aí você tem ali muito bem desenhado, o Toyotaro evoluindo o traço, evoluindo o seu estilo de desenho, e aí fica aquela expectativa de que, pronto, agora o negócio vai prestar.
Mas aí chega a famigerada, o arco do torneio do poder, que no anime foi muito bom, para enquanto efeito de catarse, né? Trazer a gente aquele frisson, aquela coisa de uau, grandes batalhas, nem tanto assim também, nem no anime, mas que lotou estádios, teve aquele negócio de lotar shoppings para assistir o último capítulo e etc e tal, mas o Toyotaro foi apressado por todo mundo para fazer logo esse troço. E nessa época ele também começou a ser acusado de plágio. Principalmente de capas como essa, que rememoram, por exemplo, a tão conhecida capa de Homem-Aranha versus Superman, que até postei no meu Instagram, esse paralelo. Eu não chamo de plágio, eu chamo de paralelo quadrinístico. Tem até uma outra referência que ele traz, que aí ninguém percebeu, tem um vídeo que fala disso, que é uma referência que ele traz ao Monstro do Pântano, que é quando o personagem Moro, ele se funde com a terra, e ele vira uma espécie de montanha, totalmente parecido com o Monstro do Pântano, quando ele faz a mesma coisa também lá no run do Alan Moore. Ninguém reparou isso, só reparou lá na pose que ele desenhou lá do Goku, que parece com o Capitão América. Mas é que tá, o grande barato dele é quando ele faz a saga Moro. E a saga Moro é um barato, porque é um vilão mesmo, onde ele também é derrotado, onde outros personagens que estavam esquecidos voltam à tona, onde o Goku acaba realmente se fortalecendo não só como guerreiro, mas como pessoa. E aí nós temos a expectativa de que até então, nos próximos arcos do sobrevivente da galáxia, da história sobre um remake, enfim, trazendo como foi a história do Bardock, da mãe do Goku, e a essência do que é ser um Saiyajin e do orgulho Saiyajin foram boas, mas medianas comparado a toda essa grandiosidade da obra. Eu fico pensando, muitas vezes, enquanto crítico, que quando você pensa, por exemplo, enquanto arcos como o do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha foi criado pelo Steve Ditko, pelo Stan Lee, depois teve John Romita, que ninguém sentiu tanto a coisa da passagem do bastão na época, apesar de gostarem muito do Steve Ditko. Mas aí quando saiu John Romita, foi entrando outros, a exemplo de Rosandro, Gil Kane, houve muitas críticas na época com relação ao desenho, ao tipo de história, Jane Conway matou a Gwen Stacy, como é que ele faz uma coisa dessa. Então imagine que assim, essas transições de passagem de bastão vão sempre trazer uma visão nebulosa do que é a nossa expectativa para com relação a uma crítica. Porque, querendo ou não, o mangá de Dragon Ball Super pode não estar relacionado a essa questão da qualidade, mas sim estarmos presenciando, sermos uma geração fortuita a presenciar pela primeira vez um momento de transição desse. Porque eu fico pensando, você que está me assistindo, independente da idade que você tenha, eu lhe pergunto, você estava presente no momento em que Steve Ditko e Stan Lee saiu do run do Homem-Aranha e passou bastante por John Romita? Eu duvido muito que tenha alguém que viu isso ali. Não estou falando das publicações brasileiras. Eu estou falando já ali da década de 60, publicação americana original. Então, assim, essa geração que viu essas transições não tá mais aqui para contar essa história. Enquanto que a nossa geração está vendo essa transição. Eu não estou dizendo para vocês dizer assim, ó, Igor, tu tá querendo que a gente engula a fina força esse Dragon Ball Super? Eu digo, não, eu estou dizendo a você que você, para bem ou para mal, está presenciando esse momento. Esse momento de transição, esse momento de mudança, esse momento onde daqui a alguns anos você vai estar de cabeça branca ou careca e vai poder dizer para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, né? Quem sabe a sua expectativa de vida chega a esse ponto, né? Deus lhe abençoe. E você vai poder dizer, no meu tempo, eu vi Dragon Ball mudar de passagem de bastão para fulano, para cicrano. E aí vai poder traçar uma opinião muito mais equilibrada. Que você vai dizer, cara, quando aquele tempo era assim, assim, assado. Porque o grande barato de você acompanhar Dragon Ball Super, repito, não está necessariamente na qualidade.
Eu gosto de Dragon Ball Super e o meu gosto não se discute, independente das coisas problemáticas que existem nessa obra. O problema não se trata dos defeitos, se trata de você não enxergar que você está sendo testemunha de um momento histórico da sua franquia favorita. Então é isso, senhoras e senhores. Eu acredito que tem muita coisa que eu não consegui falar mesmo. Tem muita brecha que fica à mercê eu acho que fica aí à disposição para que você possa colocar a sua opinião e sim discordar com a educação, logicamente, trazer ali os seus pontos de vista do que você entende como Dragon Ball. E aqui com esse vídeo eu inauguro uma série de vídeos sobre Dragon Ball. E aí nos próximos vídeos eu vou voltar no tempo e vou começar a falar ali desde o iniciozinho até chegar nesse momento novamente e aí trazer de repente alguns dos pontos que eu não pude trazer nesse vídeo. Então muito obrigado a você que aguentou este vídeo tão longo. Seja abençoado por Deus, tenha uma ótima semana e até a próxima!